Bom dia, amigos do canal, obrigado aí por estar visualizando esse vídeo. Eu venho aqui agora fazer uma indagação a respeito da harmonia das solas dentro do protestantismo. Porque como todo mundo sabe, a partir da Revolução Protestante, eu chamo de revolução e não reforma, surgiu-se então a concepção das 5 solas, né? Mas eu gostaria basicamente de desafiar ou até mesmo pedir esclarecimento para que, se essas 5 solas correspondem realmente à verdade divina, é lógico e natural que a gente diga que elas têm que estar em harmonia entre si. Porém, quando nós estudamos a respeito disso, nós vemos que existe uma contradição. E eu queria expor essa contradição entre 2 solas. A sola fide versus a sola escritura. Como nós sabemos, com a Revolução de Lutero no século XVI, nós percebemos que ele ali dá um estopim então para a chamada sola fide, ou seja, somente a fé. E quando nós entendemos que a Igreja Católica até então aliava a fé com as obras, Lutero ele vai desassociar essas 2 ideias, dizendo que é somente pela fé. Então, quando a gente tira, as obras de cena, a gente causa até mesmo uma erosão na caridade. Ou seja, a concepção de Lutero é que Jesus ele não salva retirando os nossos pecados, mas ele nos salva apenas encobrindo os nossos pecados. Em tese, não importa as suas obras, importa apenas você ter fé. E por que Lutero fez isso? Justamente ele fez porque nós sabemos que Lutero ele tinha uma vida um tanto pregressa. Ele tinha vários vícios e que ele vivia incomodado com esses vícios. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou fazer um vídeo só falando sobre a vida de Lutero e por que ele chegou a essa conclusão. Basicamente, ele chegou a essa conclusão que é só pela fé porque isso lhe trazia um conforto na consciência, visto que ele era um homem de muitos vícios e dificuldades que ele não conseguia vencer. E isso causava nele um tormento, um medo do inferno, porque ele justamente não conseguia combater os vícios que ele tinha. Então, ele viu na sola fide a oportunidade de ele manter a sua vida pregressa, sem ter que se converter moralmente e mesmo assim ser salvo. Porém, quando nós analisamos a sola fide versus a sola escritura, nós percebemos que existe um conflito entre elas. Justamente porque as Sagradas Escrituras em nenhum momento afirma que é só pela fé que você será salvo. Lutero ele tentou manipular as Sagradas Escrituras para incluir essas situações, Então, é até engraçado porque algumas citações de Lutero eu vou falar aqui para vocês, Na Conversa à Mesa, o famigerado livro Conversa à Mesa, na página 139, Lutero diz assim: quem diz que o Evangelho exige obras para a salvação, digo redondamente que é um mentiroso. Bom, mentiroso é Lutero, porque eu vou provar aqui nas Sagradas Escrituras que ela mesma afirma que é necessário ter obras. E eu vou provar aqui. A gente vai ler algumas passagens, E além disso, para você ter uma ideia de como Lutero via sua vida pregressa como algo aprovável, basta ter fé, ele dizia o seguinte: seja pecador e peque frequentemente, mas creia mais fortemente ainda. Devemos pecar, já que somos o que somos.
o pecado não nos separará dele, ainda quanto cometemos fornicação ou morticínio 1000 vezes ao dia. Então, Lutero, ele vivia uma vida e, com base na sua ideologia, ele queria justificar todos os seus pecados, sem ter que converter-se moralmente da sua vida pregressa. E ele fazia isso, até mesmo, olha que grande reformador, né? Ele queria adulterar as Sagradas Escrituras justamente para ela chegar justamente na sua doutrina, né? Na sua ideologia, justificar a sua ideologia. Ele dizia assim, ele foi um dia confrontado por um teólogo chamado Enser, né? Que questionou por que ele queria colocar apenas no versículo aqui, ó, julgamos que o homem é justificado pela fé, que está lá em Romanos 3:28. E Lutero queria acrescentar no alemão a palavra apenas. E Enser repreende Lutero. Mas como assim, Lutero? Você vai acrescentar palavras das Sagradas Escrituras? Lutero responde da seguinte forma: se o seu papista o incomodar por causa da palavra apenas, diga-lhe imediatamente: Doutor Martinho Lutero quer que assim seja. Olha que arrogância do sujeito, né? Quem não quiser ter a minha tradução, mande-os as favas. Doutor Martinho Lutero assim o quer, e ele é um doutor acima de todos os doutores no papado. Eis a palavra ipteris lit do Martinho Lutero. Ele propriamente afirmando que ele é um doutor, um grande doutor, ó, manipulando as Sagradas Escrituras. Isso é realmente muito fácil, né? Mas voltemos então à questão das Sagradas Escrituras. O que ela fala sobre obras? O que ela vai dizer sobre obras? Vou ler alguns textos aqui, tá? Romanos 2:6 diz o seguinte: todo homem será julgado segundo suas obras. 1 Coríntios 3:8 diz o seguinte: cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho. Efésios 6:8 diz o seguinte: e estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo ou livre. Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 5:10, diz o seguinte: portanto, todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Tiago 2:14-17, que Martim Lutero queria tirar das Sagradas Escrituras junto com Apocalipse e até mesmo Hebreus, né? Que ele dizia que essa é uma carta de palha, né? Que deveria ser jogada no fogo, diz o seguinte: meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em seu isolamento. E por aí vai, né? Então, quando nós fazemos confrontação sobre a sola escritura versus a sola fide, nós não encontramos harmonia. Porque é óbvio que nas Sagradas Escrituras a sola fide não se justifica. Então, como pode existir razoabilidade em uma teoria que não é harmônica? Ou você defende a sola escritura, ou você defende a sola fide. E aí, com qual que você vai ficar, protestante? Me responda, por favor. Forte abraço, até mais.